estudante! Nossa aula de matemática de hoje, do 9º ano do ensino fundamental, a gente vai relembrar, né, a função afim e fixar mais sobre os pares ordenados, ok? Comigo está o Guilherme, né? E a gente vai falar da fórmula dos coeficientes, né, da função afim, que eu posso escrever assim, f de x igual a ax mais b. Esses coeficientes a e b, né, são números reais e os valores de x e de y que eu posso encontrar é o par ordenado, que representa um ponto, né, no plano cartesiano. Então, par ordenado sempre vai vir primeiro o valor de x, vírgula, né? E correspondente o valor do y, que é o valor da função que eu achei, né? E dentro de um parênteses. No plano cartesiano, ele representa um ponto que a gente vai rever. A união desses pontos forma uma reta. Então, olha, eu tenho a reta crescente, no caso, se A é maior que zero, uma fórmula, por exemplo, f de x igual a x mais 2, né? Eu tenho uma reta crescente, o A é igual a 1 e o B é igual a 2, né? Então, no gráfico, essa reta vai ser crescente. Se A é menor que zero, a reta é decrescente. Então, eu tenho um exemplo, né? Menos x mais 2. O A vale quanto? O A vale menos 1 e o B é igual a 2. Então, a reta no gráfico vai ficar decrescente. A gente vai relembrar isso aqui. Além disso, nós vimos também que se o A é igual a zero, a reta é paralela ao eixo x. Então, eu tenho f de x igual a 3. Nesse caso aqui, olha, é a função constante, A é igual a zero, não tem o valor que acompanha o x, então eu não tenho o valor de A, e o número sozinho é o 3, então B é igual a 3. Como que vai ficar o gráfico? O gráfico fica uma reta paralela ao eixo x. Então, ela não cresce e nem decresce, ela fica paralela, né, rente ao eixo x. E se B é igual a zero, a reta passa nos eixos, né? Os eixos do plano cartesiano quando o x é igual a zero, é um par ordenado aqui. E quando o y é igual a zero, aí eu tenho o que a gente chama de função linear, em que f de x, um exemplo que está no exercício do PET, que a gente, né, já até resolveu, f de x igual a 3x. Então, aqui eu tenho o a igual a 3 e o b. O b é igual a zero. Então, eu tenho esse tipo de função. Aqui nós, relembrando, né, que a gente fez no plano cartesiano, esse par ordenado aqui, né, é o x igual a menos 2 e o y é igual a zero. E aqui eu tenho x igual a quanto? Ó, o x é igual a zero e o y é igual a 2. Se eu unir só esses dois pontos, eu tenho uma reta crescente aqui, ó. O A não é igual a 1, então, na função y igual a x mais 2, eu tenho o A igual a 1 e o B igual a 2. Então, se o A é maior que zero, a reta é crescente. A união desses pontos, né, que são os pares ordenados que eu encontrei, eu formo uma reta crescente. O outro exemplo também que a gente já viu é que se a função for menos x mais 2, o A é igual a menos 1 e o B é igual a 2. Então, se o A é menor que zero, como é que fica a reta? Olha, a reta é decrescente. Quais são esses dois pontos? Esse aqui é o par ordenado, onde o x é igual a 2 e o y é igual a zero, cortou o eixo x, né? Então, esse ponto da função é importante, é que a gente chama da raiz da função. É quando o y é igual a quanto? O y é igual a zero. E esse outro ponto aqui
em que a reta corta, que eixo que é esse? É o eixo Y, é quando o x vale zero. Então, quando o x vale zero, a reta vai cortar o eixo Y, aqui vai ficar, olha, o x é igual a zero, o y vai ser igual a quanto? Olha, 2, né? Eu unindo esses dois pares ordenados, esses dois pontos, eu formo uma reta decrescente. O x está aumentando e o y, o que acontece com o y? Está diminuindo, ok? Isso é a reta decrescente, em que o A é negativo, o A é menor que zero. Nesse exemplo, o A é menos 1. Bom, como que fica quando a função é constante? A reta é paralela ao eixo do x, então eu tenho todos esses pontos de pares ordenados, olha. O x varia e o y? O y permanece constante. O y é igual a quanto, no caso? O y é igual a 3. Quando que a reta do gráfico vai ficar assim? É quando o A é igual a zero na função, então não tem um valor que acompanhe o x. E o B, no caso aqui, é igual a 3. Então, o gráfico vai ficar assim. O x aumenta, né? Ou diminui para cá, né? E o y não varia. Por isso que a função é constante. Nós vimos também essa função linear, em que o y é igual a 3x. Aí, esses pares ordenados, né, a união deles forma uma reta crescente. Por que a reta é crescente? Porque o A é maior que zero, né, e passa aqui nesse ponto. Vocês lembram do exemplo do exercício do salgadinho? Olha, se eu não comprar salgadinho, também não pago nada. Se eu comprar um salgadinho, é R$3. Se eu comprar 2 salgados, é R$6. Então, isso são grandezas proporcionais, diretamente proporcional. A quantidade de preço, né? O preço aumenta de acordo com a quantidade de salgados que eu comprar. Grandezas diretamente proporcionais. O primeiro exercício do PET da semana 2, a gente vai precisar de todos esses conceitos. Ele pede assim, um estacionamento oferece as opções de preço para os carros. Quais que são as opções? Opção A, R$4 pelo fixo mais R$2 por hora. Outra opção B, R$4 por hora. Ok? Então, o exercício na letra A pede, na opção A, qual é a função? Olha, se eu cobro R$4 fixo, e esse número aqui é o valor fixo, então o B, né? O B da função, que é o número fixo que não acompanha a variação. E se eu cobro R$2 por hora de estacionamento, então eu tenho 2 vezes o valor de x. A função é essa, da opção A, 2x mais 4. E o A aqui é igual a 2 e o B é igual a quanto? A 4. Olha, acabamos de relembrar, se o A é positivo, a reta vai ser crescente, ok? Então, nós temos aqui, ó, reta crescente. Vamos ver, então, na opção B. Na opção B, qual é a função? Eu tenho R$4 por hora. Ou seja, se eu ficar 1, 2, 3, 4 horas, eu vou pagar só a variação do tempo que eu fiquei, né? Então, no estacionamento, né, que eu coloquei, a função, se eu escolhi o B, né, a função da opção B é f de x igual a 4x, ou y igual a 4x, né? O A, no caso, é igual a 4 e o B é igual a 0. É uma função, né, crescente, porque o A é maior que 0, tem uma reta crescente, e quando o B aqui é igual a 0, é a função linear, que a gente chama. Bom, a letra C
pede assim, ó, complete a tabela para encontrar os pontos de coordenada x e y para cada uma das funções. Então, a gente vai fazer a letra A e encontrar os pares ordenados aqui, olha, para traçar o gráfico. Então, eu tenho, se o x é igual a meio, né, deixei meia hora, né, 0,5. A função da opção A não é 2x mais 4? Então, vai ficar, olha, 2 vezes 0,5 mais 4. Quanto que eu vou pagar? 5. Então, o y é o preço que eu vou pagar se eu deixar meia hora. Se eu deixar meia hora, eu vou pagar R$5. F de meio, eu posso escrever meio em decimal, 0,5, ou eu posso escrever em fração. Então, às vezes, nos exercícios, a gente encontra f de meio ou f de 0,5. Quanto que é? É o valor que eu acabei de encontrar do y. Então, se o x vale 0,5 ou meio, né, aqui na fração, eu vou ter f de meio igual a 5. E se o x vale 1? Se o x vale 1, substituindo 2 vezes 1 mais 4, vai dar 6. Encontrei o y, que é 6, o f de 1 vai ser igual a 6 também. Se o x for igual a 2, deixei 2 horas no estacionamento, o y vai ser igual a 2 vezes 2, que vai dar 4, mais os R$4 fixo, que é igual a 8. Encontrei o valor do par ordenado, né? O x igual a 2 e o y igual a 8. F de 2 é igual a 8. E o 3, se o x é igual a 3, o y vai ser 2 vezes 3 mais 4, que vai dar 10. Então, eu encontrei o outro par ordenado, o 3 e o 10. F de 3 vai ser igual a 10. Então, esse exercício está lá no PET, tá? Da semana 2, PET 4 da semana 2. Como que fica o gráfico? Então, na hora de você traçar o gráfico, primeira coisa, você vai traçar esses pontos, né? Então, primeiro, você tem que ter esse ponto que você descobriu, depois este. Tudo isso são os pares ordenados. Então, quando o x é igual a 0,5, né, que é a metade aqui, olha, o y vale quanto na opção A? Né? Esse é o gráfico da opção A, vale 5. Quando o x é igual a 1, o y vale quanto? 6. E aí a gente tem esses pares ordenados, a união desses pares ordenados, no gráfico, a sua reta vai ser só aqui. Eu coloquei essa parte pontilhada para você saber que a reta, ela passa em outros pontos. Mas no caso do estacionamento, eu não vou pagar nada, né, se eu não deixar o carro estacionado. Então, olha, nesse caso aqui, nós fizemos várias opções, né, deixar meia hora. Então, começou daqui o ponto da reta, ok? Bom, aqui, olha, relembrando a letra B, que era 4x, o gráfico vai ser diferente. Então, eu tenho aqui o A igual a 4, né? Então, é uma reta crescente também, mas a função é diferente. Ó, a opção B, eu pago R$4 por hora. Então, é bem diferente da opção A. Vamos ver no gráfico? Aqui, no caso, o A é igual a 4 e o B é igual a 0. Eu tenho a função linear, que vai passar no eixo 0, 0. Só que eu não coloquei os pontos de 0 hora. Não vou deixar o meu carro estacionado lá, nada, né? 0 hora. Então, se eu deixar meia hora, 0,5, eu vou substituir o y, né, na opção B que eu estou calculando. É 4,0,5, que vai dar 2. Vou pagar R$2. Olha, será qual que é mais vantajoso, então? Eu deixar na opção A, vocês lembram que a gente acabou de calcular? Se eu deixar meia hora na opção A, quanto que eu ia pagar mesmo? E se eu deixar na opção B?
eu vou pagar R$2. A gente vai comparar esses dois preços, tá? O exercício pede isso e nós vamos fazer isso daqui a pouco. Então, eu tenho o par ordenado. Quando o x é igual a 0,5, o y é igual a 2. Aí, calculei aqui na opção B, né? O f de meio, ou 0,5, é igual a 2. Quando o x é igual a 1, na opção B vai ficar 4 vezes 1, que dá R$4, tá? Então, achei esse par ordenado, o x é igual a 1 e o y é igual a 4. F de 1 vai ser 4. Quando o x é igual a 2, deixei 2 horas, né, no estacionamento. Quanto que vai valer o y? Quanto que eu vou pagar? 4 vezes 2, R$8. E aí eu tenho esse par ordenado, né, para traçar o meu gráfico, o x igual a 2 e o y igual a 8. F de 2 é igual a 8. E se eu deixar 3 horas, o y vai ser igual a 4 vezes 3, né, que vai dar R$12. E aí eu tenho esse par ordenado. 3, né, de 3 horas e 12 o preço que eu vou pagar, que é o y que eu calculei. F de 3 é a mesma coisa que eu calcular o y, né? E aqui F de 3 é igual a 12. Vamos ver no gráfico. No gráfico eu vou pegar esses pontos, então vocês não vão ter essa parte aqui, olha, tracejada do gráfico. Eu vou pegar este ponto, vou marcar ele, que é o par ordenado de quando o x é igual a meio, né? O y é igual a 2. Aqui, quando o x é igual a 1, o y é igual a 4. Tem os quadradinhos lá, né? Tentem fazer o gráfico bem certinho para ficar uma reta, né? Eu até brinco muito com os meus alunos. Esse gráfico não está uma reta, né? Caprichem, gente, no exercício para vocês perceberem. Inclusive, vocês podem ligar esses pontos com uma régua para facilitar e visualizar a reta mesmo, né? Porque às vezes o aluno liga só com os pontos com o lápis, a mão livre, e não fica uma reta. Então, a professora aqui, ó, professora de desenho técnico, se alguém for fazer lá um projeto mecânico, né, um projeto civil, né, da engenharia civil, tem que traçar os pontos certinhos, tá? Então, vocês podem, né, caprichar aí no PET 4, que tem até um quadriculado, para que vocês não façam a reta torta, né? Senão não fica reta. Se ficar torto, não fica reta, tá bom? Então, nós vamos unir esses pontos a partir do meio, quando x é igual a meio. Eu tenho esses pares ordenados, estou ligando esses pontos, e aí nós temos aqui o gráfico da opção B. Pediu para fazer tanto da opção A quanto da opção B. E aí, olha, eu tenho aqui o gráfico da opção B e depois pergunta: qual que é mais vantajoso? Então, eu tenho uma análise interessante a fazer aí, olha, com a aplicação da matemática pura mesmo, olha. Se eu deixar o carro estacionado meia hora, qual que é mais vantajoso? Eu escolher a opção A, que eu vou pagar R$2, não, desculpa, a A é azul, olha. A opção A, até coloquei aqui, ó, na cor azul. Na opção A, eu vou pagar quanto? R$5. E na opção B, eu vou pagar R$2. Qual que é mais vantajoso? Você pagar R$2 para deixar o carro meia hora ou você pagar R$5? Ó, né? Então, a gente tem uma análise a ser feita aí. Aí, olha, se eu deixar qualquer tempo aqui, olha, da opção, né? Aqui as duas retas se encontram. Que ponto é esse que a reta encontra? É o ponto 2. Quando eu deixar 2 horas, tanto faz, eu vou pagar o mesmo preço, olha. Opção A é a reta azul e a opção B é a reta vermelha. Então, a resposta sua, lá do PET 4, do último exercício que tem, é: se deixar menos de 2 horas, qual a opção que é melhor? A opção B, que aqui no meu caso é a vermelha.
né, do gráfico dá para ver que eu vou pagar menos. Se eu deixar 2 horas, a resposta correta é tanto faz a opção A quanto a opção B, eu vou pagar o mesmo valor. E se eu deixar acima de 2 horas, olha, qual que é mais vantajoso? Se eu deixar, por exemplo, 3 horas, eu vou pagar na opção A R$10. Qual que é mais vantajoso? Pagar 10 ou pagar 12? Ó, né? Então, vocês vão pensar aí, analisar. Qualquer dúvida pode consultar o exercício. Muito obrigado pela sua participação.